Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do Delta. Todos os créditos ao canal dele, o link está na descrição e no comentário fixado. Você aí que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. É muito importante demais, demais mesmo no seu comentário. Deixa aí um bom dia, boa tarde, um oi que vai ajudar nossos vídeos a engajarem e chegarem para mais pessoas. Muito obrigado a todos e fiquem com o vídeo. Se apavora e se mexe para ajudar Bolsonaro a ir para domiciliar. Gente, quando que você sabe que os ministros do STF estão com medo, hein? Quando que você sabe que eles estão tão apavorados por conta dos seus próprios escândalos, tão assustados com a exposição pública dos seus abusos? Sabe quando? Quando começa a sair na imprensa que os ministros do Supremo estão ajudando Bolsonaro. Justamente quem os ministros consideram seu maior inimigo. Olha só o que saiu hoje na coluna da Malu Gaspar no Globo. Ministros do STF defendem prisão domiciliar para Bolsonaro. Hã? Como assim? Ué, o que será que aconteceu para que os ministros mudassem de opinião sobre a prisão domiciliar do Bolsonaro, hein? Será que foram as sucessivas lambanças do Toffoli no caso Master? Será que foi a divulgação na imprensa das relações financeiras suspeitas da família Toffoli com o Master, com a JBS? Ou será que foi a esposa do Moraes na Berlinda, hein? Com um contratinho, coisa de nada, de 129 milhões de reais que ninguém, nem mesmo eles, conseguem explicar? Bora ver aqui o que a matéria fala. Segundo relatos obtidos pela equipe da coluna, o ministro Gilmar Mendes ajudou a convencer o relator da trama golpista, Alexandre de Moraes, a receber Michele no seu gabinete no dia 15. E o próprio Gilmar, que também conversou com a Michele, tem expressado reservadamente apoio à prisão domiciliar por conta dos problemas de saúde de Bolsonaro, ainda que sempre frise que a decisão cabe a Moraes, de quem é próximo. Bora falar real aqui, gente. Se isso aqui saiu na imprensa, foi porque o Gilmar quis que saísse. Então aqui, embora na frente do Moraes o Gilmar frise que a decisão é dele, colocar no maior jornal do país que ele, Gilmar, apoia domiciliar para o Bolsonaro é uma maneira aí nada sutil de Gilmar colocar pressão em cima do Moraes. Mas bora ver aqui quem mais é a favor da prisão domiciliar para o Bolsonaro. Indicado ao cargo pelo ex-presidente, o ministro Cássio Nunes Marques também já disse a Moraes que apoia a prisão domiciliar. Se Bolsonaro morrer na cadeia, o Supremo fica mais no sal ainda, disse ao blog um interlocutor do ex-presidente ouvido em caráter reservado, em referência ao desgaste provocado na imagem da corte com as decisões esdrúxulas tomadas pelo ministro Dias Toffoli no caso do Banco Master. Ou seja, gente, tanto a STF quer fazer um aceno à direita, ao bolsonarismo, ao colocar o Bolsonaro da domiciliar por conta do desgaste que o tribunal vive hoje com as decisões de Toffoli no caso Master, quanto o tribunal precisa garantir que nada de ruim vai acontecer com o Bolsonaro na cadeia. Porque se isso acontecer, a responsabilidade recairá inteiramente sobre os ombros dos ministros, especialmente de Alexandre de Moraes, que já tem experiência com réus sob a sua guarda morrendo na prisão, como aconteceu no caso do Clesão, que é a maior prova disso. Olha aqui o temor do STF e também no governo do Distrito Federal. Tanto em torno bolsonarista no Supremo, quanto no Supremo, e entre autoridades do governo do Distrito Federal, há quem tema um desfecho similar ao de Clériston Pereira da Cunha, que estava preso preventivamente na Papuda devido aos atos golpistas do 8 de janeiro e sofreu um mal súbito durante um banho de sol na penitenciária. E Moraes, ele já tem a desculpa perfeita para mudar de opinião e para mandar o Bolsonaro para a prisão domiciliar. E isso traz esperança. É o fato de que na decisão que determinou que o Bolsonaro fosse para a Papuda, o Moraes também ordenou que uma junta de médicos da Polícia Federal fizesse uma avaliação médica completa em Bolsonaro, para entender qual que é o estado de saúde atual dele, e 3 médicos peritos da Polícia Federal já fizeram os exames, só falta agora sair o laudo. Então, a qualquer momento, vai sair o laudo dos peritos da Polícia Federal e aí o Moraes vai decidir. Os aliados do Bolsonaro, eles enxergaram nessa decisão do Moraes, pedindo esse laudo, uma brecha ali colocada pelo próprio ministro para colocar Bolsonaro na domiciliar por questões de saúde, dependendo aí do resultado do laudo. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Tá tendo aí uma mudança de ventos?
Os ministros estão na berlinda e agora estão querendo fazer concessões, apaziguar. Moraes vai se render à pressão pública e política dos seus próprios colegas do STF e vai enviar o Bolsonaro para casa? Conta aí para mim o que você acha nos comentários. Lula arruma um inimigo poderoso no STF e fica desesperado. Vem comigo então começar bem o seu final de semana com essa notícia que vai melhorar o seu dia 1000%. Lula arrumou um inimigo poderosíssimo no STF e ainda por cima caiu na sua própria armadilha. Você lembra do escândalo do INSS? Pois é, gente. Hoje a gente quase não fala mais disso depois que explodiu o caso do Master, não é? Mas Lula lembra. E ele está em desespero porque ele envolve ninguém mais, ninguém menos do que o seu filho Lulinha. Olha só aqui o que saiu na Veja. Ó. A preocupação de Lula com o avanço das investigações sobre Lulinha no STF. A manchete já é bombástica, mas o conteúdo que eu vou te mostrar agora que tem a verdadeira bomba. Olha só isso aqui, ó. Chegou ao Planalto uma informação que alarmou Lula, segundo um aliado. Relator do escândalo do INSS no Supremo, o ministro André Mendonça teria cobrado a Polícia Federal sobre uma suposta inércia nas investigações contra Lulinha. Pelo relato levado ao Palácio, o ministro teria questionado a ausência de diligências contra o filho de Lula. A Polícia Federal já poderia ter pedido, pelo menos, a apreensão do passaporte de Lulinha. Opa! Agora o bicho pegou. O inimigo de Lula é ninguém mais, ninguém menos do que o ministro André Mendonça, relator das investigações do INSS no STF e que, ao contrário de Toffoli, está botando para quebrar em cima dos investigados, com prisões, medidas cautelares, bloqueios patrimoniais e mais ainda, segundo a notícia, Mendonça estaria determinado a não deixar o Lulinha escapar desse escândalo. Quer que a Polícia Federal faça o seu trabalho, o que inclui pedir a apreensão do passaporte do Lulinha, que recentemente voltou para a Espanha, onde ele mora, depois que surgiram notícias gravíssimas de que ele teria recebido mesadas de R$300 mil e valores milionários, tudo de investigados no escândalo do INSS. Gente, você tá vendo por que o Lula e o PT amam aparelhar o judiciário, principalmente o STF? Porque é isso que acontece quando o Lula não tem um ministro aliado dele conduzindo as investigações, mas tem ministros técnicos, corretos, justos, imparciais, que fazem a coisa certa e aplicam a lei como André Mendonça. Aí sim Lula e os seus se ferram. E o desespero do Lulinha, ele não é pequeno não. Mas enquanto eu te conto isso, eu quero agradecer você por ter assistido até aqui, curtido o vídeo, ter se inscrito no canal. Isso faz com que a voz da nossa comunidade que luta por verdade, justiça e liberdade chegue mais longe. Agora o Lulinha, gente, ele tá tão preocupado, mas tão preocupado com esse inquérito do INSS, que ele até contratou um advogado para acompanhar o caso. Olha aqui nessa reportagem do Metrópolis. A defesa de Lulinha será exercida pelo advogado criminalista Guilherme Sugimori Santos. O defensor pediu acesso, no último dia 19 de janeiro, ao inquérito sobre a farra do INSS ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, foi acionado o alerta de que o Lulinha pode estar realmente sendo investigado pela Polícia Federal e foi por isso que ele pediu acesso à investigação, porque ele obviamente aí não quer ser pego de surpresa. Mas aí nós temos também o próprio Lula. Por que ele está tão irritado e tão preocupado, hein? Olha só o que ele disse no passado recente sobre essas investigações, ó. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Já li notícias e tenho dito para ministros e a CPI que é importante ter seriedade, que se possa investigar todas as pessoas envolvidas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu envolvido nisso, ele será investigado. Aí que tá, gente. Aí, ó, Lula caiu na própria armadilha. Então que seja investigado Lulinha. Então, olha só, você não tem com o que se estressar, né? Se o seu filho tivesse envolvido nisso, ele realmente vai ser investigado. E o André Mendonça, ele não é igual aos seus amiguinhos lá do STF que investigam só um lado do espectro político e que cometem abusos e ilegalidades a rodo, não. Não. O Mendonça vai conduzir isso da melhor forma possível, corretamente, vai evitar qualquer nulidade e é isso que Lula não quer. Mas e você, hein? Você acha que isso vai chegar ao Lulinha? Você acha que o Lulinha tem culpa no cartório? Que ele vai ser preso? Conta aí pra mim a sua opinião nos comentários.
Fala, meu pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Últimas notícias na mira da PF, BRB e Banco Master. Influenciadores famosos foram procurados por FREP. A agência sondou influenciadores para defender BRB em meio a escândalo do Banco Master, mas alega que proposta foi recusada. Pessoal, vamos passar aqui para baixo. A agência FRAP, contratada pelo Banco Brasil, BRB, confirmou ao portal Poder 360 nesta quinta-feira, dia 29, que sondou cerca de 15 influenciadores na área de finanças para participar de um encontro com o presidente da instituição, Nelson Antônio de Souza, com intuito de divulgar publicamente a atuação do banco. O convite, segundo a empresa, ainda está na fase preliminar de planejamento prévia e almoço nos dias 10 ou 24 de fevereiro. A participação seria remunerada e, em troca, os convidados fariam relatos públicos sobre o encontro. A iniciativa veio ao público após influenciadores como Natália Colini, Renata Barreto, Renato Breia e Murilo Duarte divulgarem nas redes sociais que receberam proposta de participar, mas recusaram o convite da FREP. Em nota, afirmou que a abordagem não envolve submissão ou aprovação prévia do PRB, que os contatos foram apenas uma contação preliminar prática comum em planejamento de eventos. A agência também declarou que não houve intenção de comprar de opinião em relação com o escândalo que houve com o Banco Master. Segundo a FRAP, a proposta revisa apresentar a nova modelagem institucional do BRB aos convidados, permitindo que formassem suas próprias conclusões. BRB foi procurado para comentar o caso, mas não respondeu até a publicação nessa matéria. A tentativa de comprar o Banco Master pelo BRB ocorreu em 2020, sendo da liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central em novembro daquele ano. As investigações apontam um esquema de fraude bilionário envolvendo a emissão de títulos de renda fixa, movimentações artificiais de ativos, ou caso sob relatoria do ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal por alegação de que Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos que estão assistindo até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você ser notificado por todos os nossos. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.